Bom, gente, eu comecei a fazer a leitura desse livro hoje, Lágrimas de Aço, do S.A. Cosby, que é um autor negro, publicação da editora Trama, e logo do início o livro me despertou uma reflexão a respeito de um tema que é muito pertinente e que infelizmente vai acabar sendo pertinente por vários anos. Eu não consigo ser otimista em relação a isso porque não me parece que a humanidade evoluiu a tal ponto, essa é a verdade. Me desculpe o pessimismo, mas é que desde pequeno já ouço falar desse assunto e é um assunto que já existia muito tempo e o ser humano não evolui, o ser humano não larga disso e que às vezes as pessoas se cansam de falar desse tema, mas não dá para deixar. Gostaria muito que esse tema fosse algo desnecessário, porque se esse tema fosse se tornar algo desnecessário, vai indicar que está superado, está vencido, evoluímos, etc. Mas é a questão do racismo. Aqui, nesse livro, nós vamos ter a história, isso já é nos dado pela sinopse, de dois pais que têm os seus filhos mortos e eles vão assim em busca de vingança. Não sei de mais detalhes a respeito de como vai se desenvolver a obra, qual foi o motivo que os filhos deles foram mortos. Enfim, estou meio às cegas. Daria para eu ter buscado informação sobre isso, mas assim, eu sou meio inconsistente nessa coisa de buscar informações. Tem livros que eu busco saber bastante informação antes de comprar e tem outros que eu gosto de não saber nada. E eu acredito isso ser algo muito positivo, ter essa oscilação, não ter o mesmo padrão de leitura. Sempre vou procurar informação ou sempre não vou procurar. Cada livro é uma experiência diferente e é uma forma de abordar diferente. Então, só sei isso do livro. Dois pais que vão se vingar da morte dos filhos. Aí nós chegamos na primeira cena, o primeiro capítulo. E é esse primeiro capítulo que vai me trazer referências para refletir sobre o racismo. E eu queria dizer que apesar de estar falando das primeiras páginas desse livro aqui, o meu intuito não está em fazer aquele tipo de divulgação chamada primeiras impressões. Não, eu não quero estar dizendo se o livro é bom ou é ruim, se me empolgou. É claro que isso vai aparecer durante a minha reflexão, mas o meu foco é realmente pensar sobre o racismo e como ele nos afeta. Então, muito mais do que falar de um livro, eu vou expor, através dos fatos presentes nesse primeiro capítulo, de coisas que acontecem aqui na vida real. Então, é um capítulo que, 2 páginas, mas traz muitas reflexões. Eu acredito que eu falando sobre isso, vocês também vão pensar, e que, através dos comentários, vocês podem contribuir com a fala de vocês, podem dizer se concordam comigo, se discordam, entendendo que concordar ou discordar não significa que um esteja certo e o outro esteja errado. Não é isso. São formas diferentes de se pensar, de encarar a realidade, de explicar as coisas que acontecem. Eu acho que está na hora da gente também ter uma certa maturidade. É claro que existem coisas que realmente são erradas e não dá para concordar. Mas isso é pano aí, é assunto para outra discussão. Mas vamos lá. Primeiro capítulo, nós nos deparamos com a figura de um desses pais, que é o Ike. O Ike, ele recebe a visita de 2 policiais que vão trazer uma notícia a respeito do filho do Ike. Não diz o que aconteceu, o capítulo não encerra dizendo o que realmente está acontecendo aí com o filho do Ike. Porém, como eu já disse pela sinopse, a gente já sabe, né? Isso já é dado na sinopse, não é spoiler, etc. Mas eu queria deixar retratado que o capítulo para aí. São 2 policiais indo na casa do Ike, abordando esse homem para noticiar a morte de um rapaz.
Aí o que que acontece? A narrativa já nos deixa claro que o Wick é um homem preto e é um ex-presidiário e que ele realmente cometeu um crime. Nessa parte do crime, não fala de prisão injusta, pelo menos não sei se a prisão dele foi injusta, mas não menciona isso. Não, só diz mas ele dá uma impressão, dá a entender que essa prisão foi realmente justa. Até porque ele fala que o Wick se arrependeu e parou de cometer crimes. Então ele se remendou da sua vida passada e ficou assim, a tal ponto que nenhuma multa de trânsito o cara recebeu porque ele tinha medo de falhar enquanto ser humano. Mas o Wick, diante dessa situação, apesar de ter essa vida assim perfeita, retinha, sim, ó, ali andando nos eixos, bem na trilha, o Wick começa a passar mal. Por quê? Ele vê os dois policiais e ele acha que os dois policiais, antes de mencionar o nome do filho dele, vão querer prendê-lo por alguma coisa. E ele acha que vão querer prendê-lo não por causa do crime que ele realmente cometeu, e também não é por uma questão de crime, porque ele se remendou, ele tá bom na fita, mas ele fica nervoso porque ele é um homem preto. E por ser um homem preto, ele acredita que agora sim ele vai ter uma prisão injusta. Esse primeiro ponto é bem interessante para você ver como o racismo ele afeta as pessoas. Esse homem, apesar de ter a consciência plena da sua inocência, ele acha que vão acusá-lo de maneira injusta. E o texto prossegue mostrando que os policiais eles foram gentis com ele, que não fizeram nada que realmente evidenciasse, até antes do policial mencionar a coisa aí do filho dele, que nós não chegamos à conclusão. O policial baixa a cabeça e faz uma cara de triste, de uma maneira assim um tanto respeitosa. E essa maneira respeitosa mostra que não houve nenhuma questão do racismo. A outra coisa interessante dentro dessa reflexão é que só o Wick tem a cor mencionada. É falado que ele é preto. Os outros policiais, os policiais, não tem menção da cor. E antes mesmo do Wick de ser narrado a questão aí da preocupação dele com o racismo, porque se tem preocupação com o racismo, a gente já evidencia que são pessoas brancas, porque se fossem dois policiais pretos, eles não iam achar racismo. Ele poderia achar falta de respeito, poderia achar, sei lá, uma ignorância, algum nome aí ruim, etc. Mas não seria racismo, porque racismo é uma ação que ocorre de uma agressividade de uma pessoa branca para uma pessoa preta. Não existe racismo reverso. Esse papo aí, tem gente que discorda, mas na realidade não existe racismo reverso. Então, quando é mencionado, a gente tem certeza que os homens são brancos. Porém, antes de falar disso, ao mencionar que o Wick é preto e os outros só falam são dois homens, o que passa na nossa cabeça? Para você ver como é que é a estrutura do racismo. Passa na nossa cabeça que essas pessoas, esses dois homens são brancos. E isso é o X da questão. É incrível que quando se fala homem ou mulher apenas, qual é o automático para nossa mente? Pessoas brancas. É claro que vai ter gente que vai dizer aí nos comentários: ah, mas
E eu penso diferente. Existem exceções, mas eu não estou falando das pequenas exceções. Faça uma pesquisa, faça aí Não precisa ser uma pesquisa assim grandiosa. Pega aí as pessoas do seu bairro e descrevam um homem sem falar da cor, ou uma mulher sem falar. A maioria vai falar pessoa branca. Então, antes de saber da situação aí, do medo dele de estar sofrendo um preconceito, a minha mente automaticamente já imaginou 2 homens brancos. A gente tem infelizmente, só entende que a pessoa é preta quando é mencionado declaradamente. Tem que mencionar. E a gente não nota o quanto isso é forte, porque homem e mulher, nós não damos conta, pessoa branca, o quanto isso é racista. Um homem simplesmente não pode ter olhos puxados também, não pode ter a cor escura. Um homem é definição de pessoa branca. Uma mulher é definição de pessoa branca. Quando queremos falar de outra coisa, nós temos que reforçar. É um homem preto, é uma mulher preta. Talvez daqui a alguns anos, até porque, como eu já mencionei, existem algumas exceções, isso mude. Mas, sei lá, não tô com muito otimismo, porque até hoje Deus é branco. Jesus, por mais que tenha nascido na terra onde ele nasceu, lá da Palestina, ele é loiro de olhos azuis. E os seres humanos se perdem nessas coisas. Em resumo, a vida, ainda hoje, por mais que tenhamos lutas, parece que é só feita para homens brancos, mulheres brancas, homens héteros, mulheres héteros. E aí, onde é que fica a tal da representatividade, sendo que uma simples palavra que deveria mencionar o coletivo, porque homem serve para representar todos os homens, mulheres servem para representar todas as mulheres. Essa palavra acaba ficando restrita a um determinado grupo, a um determinado padrão, e os outros grupos têm que ser declarados. Onde que está o vencimento desse preconceito? E é isso, é um vídeo curtinho, queria trazer essa pequena reflexão. Se eu falei bobagem, peço perdão, mas eu quis levantar a bola para a gente começar a conversar, a abordar, até porque, pelo que eu estou vendo, eu só estou falando aqui do primeiro capítulo, esse livro, através das ações dos personagens, vai trazer muitas questões aí, não somente para falar de racismo, mas da questão da homossexualidade e de uma questão, que envolve isso aqui, Tá me parecendo. Se é isso ou não, se é esse o caminho que o livro vai prosseguir, não sei. Mas aguardem os nossos próximos capítulos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, vocês já sabem, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!